Bom dia, pessoal. Eu tenho alguns avisos antes da gente iniciar. Os convidados de hoje são o nosso acadêmico indígena, o Daniel, juntamente com a Patrícia, que faz parte da FUNAI. Então, eu queria convidar o Juliano para fazer parte da mesa. Gostaria de chamar à mesa o acadêmico do curso de Direito, Daniel Xerente. Antes de mais nada, eu vou fazer uma introdução um pouco diferente, já que estamos falando de relacionada à cultura, especificamente indígena. O ator, o A, Nicizeto Pecru, o ator Kai Kamon Raimon Ator Kamon, o ator Aisumpa Remba, Amon Turme, o Cremaiku, Amon Intsaure Pibuman, cantor do Lé, Buré Maninho Toy Kukom, Amon Itkawai Pibuman. Traduzindo, basicamente é uma honra estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, todos nós aqui individualmente, acredito, eu particularmente, estamos aqui não por acaso, mas sim pelo mérito de cada um. Não foi sorte, não foi nada disso. Ninguém teve algum benefício relacionado à sorte. Eu acredito muito nessa questão de ter o caráter, a capacidade de alguém, independente de qualquer, em ser diferente. Eu acredito muito nisso. E, como eu disse, primeiramente, eu falei, meu nome é Pecru, todos me conhecem lá como Pecru, mas no meu certidão, o meu RG está como Daniel Pecru Xerente, mas todos me conhecem lá como Pecru, que é o meu nome indígena. Eu pensei muito na questão do convite, professor Zanin, a qual sou muito grato pela oportunidade cedida por ele, e também do reconhecimento da minha pessoa. E eu pensei muito o que falar. O pouco que eu vou falar é da minha vida pessoal, não do meu povo especificamente, mas da minha vida pessoal. Eu nasci, segundo os meus pais, e também que consta no documento, em Iracema de Tocantins. E, segundo os meus pais, também eu sou indígena, e eu acredito muito nisso. Tanto é que eu tive bastante dificuldade quando eu saí da minha aldeia, da Zacru, mais ou menos uma idade de 9 anos, por aí, entre 9 a 12 por aí, eu tive a oportunidade de morar na cidade. Meu pai, naquele tempo, trabalhava como motorista, se eu não me engano, na área da saúde. Naquele tempo eu não lembrava bem, mas que ele trabalhava como motorista. E nesse tempo eu tive a oportunidade de estar numa cidade e também estudar junto com o pessoal não indígena. E com isso eu tive um contato assim de experiência única. O começo foi ali. Se eu não me engano, eu morei 4 anos, eu acho, não me recordo bem. Nesse tempo eu tive um contato assim bem diferente. Realmente, para quem não entende, para quem fala que a gente de que acabou a questão de ser indígena, como o pessoal conhece como índio, esse termo índio, eu tive uma curiosidade de perguntar aos meus avós se o pessoal tinha algum conhecimento desse termo. Eu perguntava o seguinte: vó, ou então avô, alguns inclusive já faleceram, vocês têm algum conhecimento desse nome índio? Porque eu conheço o nome do meu povo como Aquim, mas também conhecido também como Xerente. Aí o pessoal não soube responder, ou seja, foi um apelido e já está bem enraizado, e infelizmente não tem como a gente inverter essa situação, pois ela já está bem enraizado mesmo, mas que eu acredito muito no caráter de cada pessoa, independente se a pessoa de saber ou não. Eu respeito muito a questão do caráter de cada pessoa, do índole de cada pessoa. A gente oferece o que a gente o que a gente tem de melhor. Nisso eu respeito muito. No entanto, eu particularmente, em primeiro momento, quando eu lido com pessoas estranhas no sentido de eu não conhecer a pessoa intimamente, ou então de vista, eu me preocupo muito com a questão de tentar, de alguma forma, não ferir a pessoa com minhas palavras ou com minhas atitudes. Com isso, com essa preocupação, eu sempre tento ser educado possível. Como?
perguntando o nome da pessoa. Qual que é o seu nome? Como que você se chama? Não me refiro a aparência da pessoa, se a pessoa é gorda, se a pessoa tem uma cor negra, como também o pessoal chama de preto, do cabelo, enfim, da isonomia da pessoa. No entanto, muitas pessoas, mesmo tendo essa sabedoria, esse conhecimento de um lado e também do outro, preferem simplesmente ignorar a coisa que era para ser dita, ou então tomar uma atitude assim que seria certo, né, na teoria. Mas, como eu disse, eu respeito muito as pessoas, principalmente de como que ela é. No entanto, eu, primeiramente, sou muito educado com as pessoas, mas, a partir do momento que a pessoa ignora esse comportamento meu, infelizmente, eu não tenho como tratar a pessoa que me trata mal. Como é que eu posso tratar uma pessoa que me trata mal e eu tratar bem? Eu não tenho como. Então, se a pessoa ignora esse primeiro passo do respeito, infelizmente, eu tenho que responder à altura, de ser o que ele está querendo que eu seja, pois ele está querendo ou não, ele está querendo ouvir, ou então saber o lado que ele expressa, referindo-se a mim. Certo? Dito isso, eu sempre me lembrei de estar numa aldeia, num lugar assim que tem um contato com a natureza, com a mata, com a floresta. Eu digo mata, porque floresta mesmo é um espaço assim que poderíamos dizer como a Amazônia, né? Mas que a pessoa, na imaginação, é simplesmente uma mata assim bem pequena, não tão maior quanto a imaginação da pessoa. Mas que convivendo lá é totalmente diferente. E também eu cresci mais com minha avó do que com os meus pais. Os meus pais casaram-se muito cedo. Se eu não me engano, minha mãe tinha 15 aliás, meu pai tinha 16 e minha mãe é um ano a mais que o meu pai. No caso, minha mãe estava com 16 e meu pai com 15. Isso, valeu. E com isso, no tempo que eu nasci, aí até mesmo eu lembro que a dificuldade era muito, muito maior do que hoje em dia, o que eu vejo lá, a situação que se encontra hoje. Naquele tempo, eu me recordo como uma situação bem difícil. O pessoal que vem de interior, eu creio que o pessoal tem um pouco de conhecimento nessa questão. O pessoal que tem uma vida difícil, uma luta que se enfrenta todo dia, principalmente para viver, para estar vivo. E naquele tempo, como os meus pais eram bem novos, obrigado, professor. Meu pai e minha mãe também não tinham experiência em questão de lidar com filhos. Eu cresci com minha avó, a minha avó materna, a mãe da minha mãe. E hoje em dia eu sou muito apegado a ela. E tanto é que todas as vezes que eu saio da aldeia e venho para algum lugar diferente de cidade e volto para lá, eu nunca me esqueço da minha avó. No caso, um tempo que eu morei na capital, no DF, eu tive a oportunidade de ir para lá, mas não foi muito fácil, foi bastante difícil, porque para a gente, além de ser uma cultura assim bem diferente, tem a outra questão também, a questão da fala. Para mim foi muito difícil, só de imaginar naquele tempo, eu tive que quase que nascer de novo, porque eu tive que aprender uma nova vida, começar uma nova vida. Eu tive que aprender, ou eu aprendia, senão não ia para frente. Porque eu tinha que pegar ônibus para a rodoviária e de lá ir para o serviço. Eu fui para lá com 17 anos, eu completei 18, o ano de 2013. Eu fiz o alistamento lá, aí eu servi 5 anos. Foi uma experiência única. Agora que passou, eu posso falar tranquilamente. Mas foi bastante, e isso aí foi o dobro, se brincar, porque lá é uma hierarquização
a disciplina é muito cobrada. Além de eu ter que lidar com a questão de sobreviver fora disso, eu tive que aprender uma outra, como é que eu posso dizer, uma organização e militar ainda. Eu tive que me adaptar, eu tive que tentar de alguma forma sobreviver, vamos dizer assim, né? E em questão de formação da minha escola, como eu disse no início da minha fala, eu tive um período de 4 anos que eu estudei na cidade de Tocantinha, no tempo que meu pai trabalhava como motorista. Aí, após isso, meu pai teve que sair do trabalho e a gente voltou para a aldeia. Depois, lá na cidade de Tocantinha, tem uma escola especificamente para nós indígenas. Tem em aldeias umas escolas pequenas, e tem essa escola que é para o território indígena, no caso a do Xerente. E nessa escola eu estudei o meu ensino médio. Aí, só que eu não consegui concluir o ensino médio lá. Eu tive, devido à viagem que eu tinha feito para Brasília, para morar lá. Aí, se eu não me engano, não me recordo bem, mas o segundo ou o terceiro, naquele tempo, ano, eu concluí na capital. E foi o EJA também, não foi regular. E com isso, lá nesse tempo de 5 anos, eu consegui ingressar na universidade, na Unieuro. Eu ganhei uma bolsa de 50% do governo, e a metade o governo pagava e a outra metade eu pagava. Um curso de enfermagem. Antes disso, eu tinha um sonho de tentar ingressar, de me formar em 2 cursos, na área da saúde ou então no curso que eu estou agora. Em questão de lidar com pessoas, de tentar de alguma forma ajudar as pessoas. E tanto é que nesse primeiro sentido de realizar o sonho, eu tive o privilégio de entrar na universidade e ver se eu tinha essa vocação para a área da saúde. Eu entrei, beleza, eu estava muito feliz, bastante feliz mesmo. Eu ingressei, aí começou as aulas, aí eu estava lá na sala de aula. No início eu não estava entendendo nada. Aí, algumas semanas, a mesma coisa. Aí eu vi que não tinha vocação para isso. E nesse tempo de ingresso na universidade, eu já estava com a pretensão de voltar para a minha cidade. E tanto é que, ao mesmo tempo, eu estava tendo problemas com a saúde do meu filho, que estavam, naquele tempo, a minha esposa estava aqui na cidade, mas, se não me engano, uns 6 meses após isso, ela foi para lá, para ver como é que era lá na cidade. Ela não gostou muito e teve que voltar. Aí ela resolveu voltar. Aí, ano de 2018, se não me engano, eu voltei para minha cidade, para minha aldeia. E eu desisti do curso. Eu nem terminei um período, não fiz nada, porque eu vi que eu não tinha vocação para aquilo. Mas era meu sonho. Mas em questão de ter vocação, de saber lidar com a dificuldade de responder, lidar tudo aquilo que o curso oferecia, eu não tinha aquela vocação. A palavra certa é a vocação. Eu não tinha isso para aquele curso. Aí beleza, eu já tinha excluído isso da minha lista, que realmente eu não tinha habilidade para poder lidar com as situações daquele curso, das atividades que os professores nos davam. Aí eu voltei para minha cidade natal, Tocantinha. Finalzinho do ano de 2018, não sei se foi 2019, eu tive a oportunidade de ser motorista também na área da saúde, da CESAI. E eu tive a oportunidade de cobrir férias naquele tempo de 2019, se eu não me engano. E foi bem proveitoso no tempo que eu estava sendo motorista da CESAI. Aí, em questão de política também, naquele tempo, aí, o pessoal era para eu continuar. No entanto, naquele tempo, o prefeito que estava disputando era com o indígena. E a minha família estava com o indígena. No entanto, não deu outra. Eu fiquei só o período da prestação de prestar somente os 6 meses que eu era para estar trabalhando. Mas depois eu fiquei sabendo que era para eu continuar. No entanto, devido à questão de política,
eu não consegui permanecer. No entanto, eu sou muito grato à experiência. Eu sou muito grato em questão de experiência que eu tenho até hoje, praticamente. E nesse tempo, após isso, eu tive um período assim de não praticamente nada de trabalho, eu não tive nada de sucesso. Eu estava tentando, na verdade, entrar em algum curso. Aí o meu irmão estava sempre acompanhando a página da UFT. Tanto é que um dia ele chegou em mim e falou assim: "Ô, irmão, tem um curso lá em Tocantinópolis que está oferecendo vagas. A gente podia tentar." Aí eu fiquei, não, tô com vontade de sair de novo não, porque eu já tinha saído e era praticamente recente. Aí eu fiquei com receio de tentar e também sem interesse de sair novamente. Aí, em outras conversas de novo, com aquele mesmo assunto, ele tinha vindo de novo, aí eu pensei bem, aí eu falei o seguinte: por que não tentar? Já que é de meu interesse esse curso, por que não tentar? Vai que dá certo, mas eu creio que não vai dar certo, mas vou tentar mesmo assim. Aí beleza, eu fiz a inscrição, a gente fez a inscrição e saiu o resultado e eu tinha sido convocado e ele não. Aí eu não tinha esperança de talvez ocupar a vaga, porque eu não estava sem nada de interesse em questão de sair novamente da aldeia. Aí saiu o resultado, aí eu comentei com os meus pais, aí com minha esposa também, a Lidiane. Aí eu falei, eu passei, só que eu não estou querendo ir para lá de novo, sair de novo não. Mas eu ainda estou indeciso e também estou com prazo, estou com tempo de decidir se eu vou ou não, de fazer a matrícula, porque eu tinha sido convocado, no entanto eu não tinha feito a matrícula ainda. Aí, com o incentivo dos meus pais, sempre os nossos pais, eu acredito que todos têm esse incentivo dos pais, de querer o bem aos filhos, não foi diferente o meu. E a minha esposa também. Aí, com isso, com essas palavras que vinham, assim, em questão de ser positivo, de tentar, por que não, eu fiz a matrícula e comecei as aulas. E quando pensei que não, a questão de pensamento foi mudando. Eu realmente estava me identificando bastante com o conteúdo, a matéria, que era bem interessante. Tanto é que até hoje eu não me arrependo de ter vindo para cá, de estar tendo esse contato com assuntos jurídicos, que é bem, além de ser bem importante, para quem se interessa e tem a oportunidade de abraçar isso, eu tenho certeza que ninguém perde com esse conhecimento que a pessoa adquire. Em questão eu não apresentei, eu sou casado, eu vim casado, eu tenho 2 filhos, o mais velho é Oséias, um menino, já está com 7, completou 7 esse mês de julho, nasceu quase na mesma data, no mesmo mês, ele com dia 4, nasceu dia 4 e eu com dia 3, nasci no dia 3. Se não fosse cesárea, eu acho que nasceria no mesmo dia. Após isso, a gente teve uma filha, a qual a gente tinha até trazido ela aí com a gente, devido a algumas situações que não cabiam em questão de lidar com, de saber conciliar a questão de estudo, que a gente estuda no mesmo período, na parte da noite, e não deu certo, a gente teve que voltar com ela e deixar com a avó materna dela. E depois disso, aliás, a minha esposa, a gente tinha saído o vestibular, após eu ter já ingressado e terminado o primeiro período. Ela fez a prova, no caso foi o vestibular, e ela fez e foi convocada, ocupou uma vaga, e ela não tinha comentado para mim que ela tinha vindo para cá, ela tinha tentado para cá, para a cidade de Tocantinópolis. Ela ficou em silêncio, em segredo, e saiu. Só que eu estava atento à questão do vestibular. Aí tinha saído o resultado, aí eu vi, aí eu lembrei de ver o resultado do vestibular. Aí fui lá e vi que não. Ela tinha falado que tinha feito a prova depois, já quase saiu o resultado. Aí ela só comentou isso, eu fiz a prova, somente. Ela não falou especificamente de qual cidade. Aí a minha imaginação
eu pensei que ela tinha feito para a cidade de Miracema, Tocantinha, e do outro lado é a cidade de Miracema. É tipo Tocantinópolis e Porto Franco. Aí eu olhei nas vagas de Miracema, aí eu não achei o nome dela. Aí eu até brinquei com ela, cara, você não conseguiu não, porque você ficou para trás. Eu sorrindo dela, né, e ela em silêncio. Aí eu fiquei puxando a lista lá para baixo, e até parei em Tocantinópolis. E quando pensei que não, o nome dela lá embaixo, Lidiane. Aí o senhor falou que tinha feito para Miracema, eu tentei arrancar informação, falando que tinha feito para Miracema. Aí não, eu não falei não, eu só falei que tinha feito a prova, mas não disse qual cidade. Aí ela sorriu, aí eu falei, o seu nome está aqui. E você foi convocado, você está ocupando uma vaga aqui. Aí dei os parabéns para ela, só que ela não estava acreditando que eu estava falando sério. Aí eu mostrei para ela. Aí ela acreditou, depois que ela viu. Aí ela pensou que eu não tinha ficado feliz, contente com a escolha que ela tinha feito, porque em primeiro momento ela tentou esconder, né, de talvez eu pensar que eu não tinha me contentado com a escolha de ela escolher a cidade de Tocantinópolis na mesma cidade que eu tinha escolhido. E com esse receio que ela teve, ela tentou esconder. Só que, muito pelo contrário, eu fiquei feliz, bastante feliz com... eu acho que não tem uma sensação melhor de que a pessoa, um companheiro ou então uma companheira de estar ao lado, quase que em todos os momentos, né? Eu fiquei bastante feliz, só que ela não acreditou muito na minha versão, mas eu fiquei bastante feliz com a escolha que ela teve. E a gente veio para cá. Aí, em primeiro momento, eu não me apresentei muito, porque eu não gosto muito de expor a minha vida pessoal, que eu penso da seguinte forma: quanto menos a pessoa fala, menos problema. Quanto mais fala, mais problema. Esse é o meu pensamento. Aí, com esse pensamento, eu não cheguei muito a comentar sobre a minha vida particular, mas muitos, eu creio, eu não sei se eu vou estar equivocado, mas muitos pensam que só pela pessoa estar calada ou então ser educado, eu acho que a pessoa confunde muito com ser medroso, com isso. Mas eu sou o que eu falei. Eu não sou essa pessoa. Eu tento ser, primeiramente, ser educado. Eu tento ser de acordo com o que a pessoa venha a me oferecer. Se for bom, pode ser certeza que vai ser bom. Se for mal, pode ser certeza que, infelizmente, eu não vou ser o anjo, né, que eu não sou. Eu acredito que todos também não são. E eu acho que é isso, questão da minha fala. E eu agradeço novamente a oportunidade que o professor teve e também de ter lembrado da minha pessoa. No mais, é isso. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Bom, meu nome é Patrícia. Eu trabalho na FUNAI desde 2010. Agora, dia 20 de setembro, fez 12 anos que eu tomei posse na FUNAI. Vocês também podem ir, a gente vai interagindo, assim, né? Porque, enfim, a questão indígena é uma área de trabalho para vocês, né? É que período esse? Terceiro período? Sim. O Daniel, você está desde... É a primeira turma, né? Sim. Essa aqui? Sim. Então vocês já andaram um bocadinho, né? Mais ou menos. E assim, é uma área de trabalho para vocês, né? Então acho que é legal a gente trocar uma ideia no sentido de pensar nessas possibilidades que vocês têm de atuação, né? Em especial agora na questão indígena, assim. Bom, eu entrei em 2010, eu sou gaúcha, né? Mas eu morava em Santa Catarina na época. E eu tenho formação em Ciências Sociais e Geografia. E eu entrei na FUNAI meio por acaso, assim. Eu tinha uma vontade de morar no Maranhão, eu queria chegar no Maranhão. Como eu fiz Geografia, tem um geógrafo bem famoso que chama Milton Santos. Não sei se vocês já ouviram falar dele. E ele falava assim, ele é um cara super teórico, ele é baiano, um cara negro, né? E ele teve prêmios honoris causa, teve um reconhecimento internacional gigante, assim, né? Então, para um cara brasileiro, negro, baiano, né? Ele teve um reconhecimento, assim, fora do comum, né? E ele teve que reafirmar isso. Então, se ler Milton Santos, você pegarem para ler, ele é muito teórico, ele cita muito. Ele tinha que mostrar que ele sabia, que ele não chegou ali à toa, né? Mas ele era um cara muito simples, assim. E ele falava, a geografia se faz com os pés, né? Então, assim, eu entrei no curso de geografia e falava, tem que andar, né? E eu vim uma vez para o Maranhão nessas viagens, assim, estudava numa universidade federal lá de Santa Catarina, fiz na federal e na estadual lá, cada curso em uma. E aí eu vim pro Maranhão e me apaixonei, falei, eu quero morar no Maranhão, tenho que chegar no Maranhão. E aí quando chegou ao final de 2009, eu trabalhava num órgão do estado em Santa Catarina, que era para a questão ambiental. E aí eu até tentei entrar no direito, gente, porque eu fui fazer ciências sociais quando era o FHC presidente, né?
Então minha família falava, o que você vai fazer com esse curso? Vai virar presidente? Ninguém sabe direito, assim, o que faz com ciências sociais, né? Não é um curso muito valorizado, que tem, assim, uma área de atuação tão grande, tão reconhecida, né? E aí tinha aquela pressão, você tem que fazer direito, você tem que fazer um curso assim. Eu fui fazer umas matérias no direito e tal. E aí eu não me identifiquei tanto. Falei, não, meu lugar é aqui mesmo, né? E aí depois eu fui pra geografia. Enfim, eu curti essa área ambiental. E aí eu fui, fiquei com essa do Maranhão. Eu pedi demissão e falei, eu vou achar um lugar pra morar no Maranhão. Peguei o seguro-desemprego e fui subindo. E aí quando eu cheguei, gente, eu tava acho que na Paraíba. Nem tinha chegado no Maranhão ainda, que eu fui indo, né? Demorei um mês pra chegar. O dia foi ficando curto, tinha um concurso da FUNAI, eu falei, vou fazer. Na época eu tinha um companheiro, né, que também tinha formação em Ciências Sociais e História. E a gente chegou lá e falou, não, vamos fazer esse concurso, vamos ver o que dá. E aí a gente passou, os dois passaram, a gente fez para essa área, que era Maranhão, Goiás e Tocantins. E foi uma área super concorrida, eu acho que um monte de gente pensou que não ia ter muita gente querendo vir. E um monte de gente pensou assim, veio muita gente, né. E aí foi assim, eu fui pra Palmas, né, e aí eles deram uma possibilidade da gente escolher depois as localidades e eu consegui ir pra Carolina. Olhei, aqui tem muita água e tal, vou pra Carolina, não conhecia muito a região. E aí foi assim, aí meu companheiro ficou em Palmas, veio pra cá pra estar mais perto, né, aí eu engravidei, enfim, depois eu vim pra cá, lá em Carolina eu trabalhei com Craô, Cricati, Gavião, que é no Maranhão, Canela no Maranhão, Xerente eu não conhecia, não tive a oportunidade de ir, assim. Conheci o pessoal, né, assim, algumas pessoas e tal, mas nunca fui na terra indígena. Certo. E aí, depois que eu tive a minha filha, eu consegui uma remoção e vim pra cá, né, trabalhar com a Primagera. E aí foi isso, gente, aí fui assim, me encantando mesmo, né, comecei a trabalhar, assim. E é um aprendizado muito grande, né, pra mim já era diferente, porque eu sou uma pessoa do sul, né, mas eu vejo um sotaque um pouquinho diferente. Então, assim, é uma cultura diferente, a região já é um desafio, né. Você chega num lugar novo, assim, embora assim, no Maranhão me chamava atenção, assim, essa coisa do povo ser mais receptivo, de conversar, né? No sul, as pessoas, talvez também é do sul, né? São mais reservadas, então ninguém chega pra puxar assunto contigo do nada, assim, né? Então mais... E aí isso me chamava atenção, assim, né? Que eu falava, nossa, o povo é muito caloroso, né? E aí fui ficando, enfim. Comecei a trabalhar com a Pinagé, a gente teve uma época que conseguiu desenvolver muitos projetos na área de cultura, encontro de mulheres, encontro de cantores, encontro de artesanato, troca de sementes, né? Enfim, teve um período que foi mais tranquilo trabalhar, assim, né? Agora, assim, mas na verdade, assim, entrei em 2010, foi uma reestruturação da FUNAI. A FUNAI foi criada no período, né, da ditadura, 67, né? Era o Serviço de Proteção ao Índio, foi criado em 1910. Tinha uma série de denúncias de fraudes, né? E aí veio a FUNAI, né? Foi criada a FUNAI e o SPI foi extinto. Enfim, 2010 foi um período de reestruturação, porque o que acontecia? Era um posto indígena na aldeia. Então tinha um posto aqui, tinha o da Mariazinha e o da São José. E aí quem trabalhava na FUNAI era o chefe de posto, né? Que ficava lá, morava lá, tinha algumas professoras, né? Até a década de 90, se eu não me engano, 92 ou 94, não recordo bem, a FUNAI cuidava de tudo, era educação, era saúde, proteção territorial, era tudo com a FUNAI. E aí depois disso a legislação foi mudando, né, hoje tem um órgão específico, né, que o Daniel até falou, né, trabalhou na CESAR, que é um órgão de saúde indígena, uma secretaria especial, e a educação é com a SEDUC, né, a escola com o município. Então foi separando, né, a FUNAI perdeu um pouco dessas funções. Ela não executa, mas, por outro lado, monitora, né, essas políticas. Então, o que acontece? Acontece alguma situação, por exemplo, esse ano já teve, do transporte escolar. Aí, os Apinagé fizeram grandes, né, mobilizações, aprenderam ônibus e tal. Aí o Ministério Público acompanha o processo, manda pra nós. E aí, resolveu? E a gente tem essa função de monitorar, né, de acompanhar, não de executar. Quem executa era o Estado. Aqui, quase todo mundo é daqui ou tem gente de outros municípios aqui? Bahia, tem a Paraibana, a Piauiense, a Carol, Pernambucana. Vinícius do Pará. É bem variado, né? Mas a maioria daqui sim. E assim, vocês já foram alguma vez na aldeia? Eu já. Já? Quando era criança. Mas aqui no Pinagé? Foi na Mariazinha. Mariazinha. E vocês, assim, alguém mais tem algum tipo de contato com indígenas daqui, assim, pessoal que é daqui ou de outros lugares? Eu, no máximo, fui trabalhei no IBGE como recenseador, só recenseei. Ah, que legal. Só isso, tá. Você fez na aldeia, licenciamento foi tranquilo, né?
Assim, é uma pena não ter nenhum aluno, né? Mas eu acho que pra frente os Apinagé vão começar também, né? A ingressar, assim. Porque é muito legal, assim, abrir, né, esse campo, assim, de atuação, assim. Porque, enfim, a gente vê, acho que lá no Xerente deve ser semelhante, né? Muita formação para professores, mas em outras áreas é muito pouco, né? Ou na área de saúde mesmo como técnico e tal, né? Mas, assim, a gente vê que tem uma barreira muito grande, né? Eu vou pincelar algumas coisas, muitas coisas vocês já devem ter ouvido, né? Pela cidade, assim, que são coisas que o pessoal geralmente escuta, ideias que tem sobre os indígenas, até porque não tem esse contato, né? O que rege, assim, né, essa política indigenista? A Constituição Federal tem 2 artigos fundamentais, o 231 e o 232. O 231 fala, né, dessa questão do respeito aos costumes, às tradições indígenas, né, ao território que eles habitam. E esse território, ele é necessário não só para a reprodução física, mas tem que ser necessário para a reprodução cultural. O que é isso? Tem lugares sagrados, tem lugares dos remédios. Aqui no Pinagé, por exemplo, tem áreas que ficaram fora da demarcação, que são áreas que eles falam, lá tem o remédio de peixe, por exemplo, que é um remédio que cura tal coisa, e ficou fora. Então, assim, eles já não conseguem mais acessar aquele medicamento que era importante para eles, né? Então, por isso que o território, às vezes, fala, é muita terra, é pouco índio, né? Tem essa ideia. Mas, assim, esse território não é só para reprodução física, né? Para ter caça, para poder fazer agricultura, mas é para essa reprodução cultural, né? Porque está diretamente ligado à identidade dos povos indígenas. E o 232 é uma questão, assim, que até hoje, ó, a Constituição é de 88. Muitos aqui nem eram nascidos, né? Ou criança ainda. Que é da questão da tutela. A questão da tutela, a Constituição Federal acaba com a tutela. Então, o que acontece? Até 88, o indígena era considerado relativamente capaz. É como uma criança, ele era tutelado pelo Estado. Então, por exemplo, Daniel, você vai ter suas viagens, né? Tipo, a FUNAI tinha que autorizar, entendeu? Porque ele não era um cidadão como a gente, né? Isso tem mais de 30 anos, gente, assim, mas isso, até hoje, a gente enfrenta resquícios de tutela. Eu não sei se tu já passou a situação, mas a gente aqui, eu já ouvi falas de gestores públicos falando, não, o indígena não pode ir para o hospital sozinho, ele tem que ter um representante. A gente não pode atender ele se ele não tiver alguém com ele. Ou até das próprias saúde indígenas, já veio, teve uma época que vinha vários. Eles queriam que autorizasse para uma mulher indígena fazer uma laqueadura, por exemplo. Aí, como assim uma laqueadura, gente? A mulher indígena é tão dona do corpo dela quanto eu sou do meu corpo, né? Então, essa questão da tutela não existe mais. E aí, assim, quem for lidar com essa questão indígena vai ver isso em diversos momentos. Isso até hoje assim, reverbera, assim, tá na fala, às vezes de agentes públicos mesmo, né? Então, assim, muitos direitos não são efetuados, não são executados porque ainda se tem essa visão da tutela, né? De que o indígena precisa de um responsável por ele. E isso não existe mais. Então, o que acontece? O indígena, né, na Constituição fala isso, ele pode ingressar em juízo para tratar de assuntos de interesse dele, assim, ele não precisa de ninguém representando, né? E aí vem o Estatuto do Índio, 73, que é também, assim, ele já tem várias assim, nomenclaturas, que já não estão mais em uso, né? Que é o índio, que eles falam, o índio recém-contratado, né? Assim, processo de aculturação, tem algumas coisas, assim, que hoje em dia não faz mais sentido, assim. E, enfim, é uma legislação mais recente, né, de política de gestão ambiental em terras indígenas, tudo isso. Mas tem algumas coisas que eu escuto, que eu não sei se vocês em outros lugares, né, porque a relação, tem vários estudos que mostram, quanto mais próxima o convívio, mais a relação é conflituosa. Por exemplo, você mora numa cidade, eu vivenciei isso ali em Carolina, por exemplo. Carolina não tem terra indígena. Os Carol vão pra lá, né, vão resolver assuntos pessoais, vão em órgãos públicos, vão pro INSS, pro banco. Que é a maior cidade ali perto, né? Os indígenas ficam na região de Goiatins. A relação é uma relação de curiosidade, assim, né? É uma relação, por exemplo, se está mais distante ainda, ela chega a ser romantizada, né? Do indígena. Agora, quando você está pertinho ali, a relação sempre é mais conflituosa, sempre uma relação de maior atrito. Então, por exemplo, aqui em Tocantinópolis, teve um processo de demarcação de terra, teve muita gente que foi retirada do território, né? Então, é comum que essa relação seja mais conflituosa, assim, seja uma relação de tensão mesmo. E aí, isso vai fortalecer algumas ideias, né, equivocadas. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar que o indígena recebe desde que nasce. Já ouviram, né? Também muita gente fala, não, mas ele recebe desde que nasce. Então, eu falo, pô, vou estar rico, né, se recebendo. Então, a poupança desde que você nasce, não existe isso. Ontem até teve uma situação de uma pessoa que trabalha na assistência social, ele falou, não, eu vou cadastrar uma carteira de trabalho, era um rapaz, acho que é Guajajara, mas ele vai perder os direitos de indígena. Eu falei, mas de que direito você está falando? Porque o que recebe? O indígena, se recebe salário maternidade, é como trabalhadora rural, não é porque ela é indígena. Se recebe, por exemplo, aposentadoria, né, por idade, é porque é trabalhador rural, é 5 anos antes, né?
como qualquer outro trabalhador rural. Então, assim, tem um documento que a FUNAI faz só para dizer assim, ele é trabalhador rural, né? Eu atesto, a FUNAI atesta que realmente ele trabalha na roça. Mas se ele tiver uma carteira assinada, trabalhar na cidade, ele não tem direito nem a salário de maternidade, nenhum outro benefício como esses, né? É porque é a condição de trabalhador rural. O indígena que mora na aldeia, via de regra, trabalha com subsistência, né? A gente passou por uma situação de IBGE também, por exemplo, quando teve um censo agropecuário em 2017, que eles falaram, não, a gente não vai em todas as aldeias, porque indígena não faz roça. Eu falo, não, indígena faz roça sim. Era essa ideia, assim, de que indígena não faz roça, né? E aí a gente começou a andar, e aí a pessoa que acompanhava falava assim, uai, mas vocês não tem como entrar aqui no censo, porque vocês não têm medida direta. Eu falei, você tem que perguntar pra eles, eles têm medida, assim. Aí chegava lá, vamos falar, em linha. Só que linha não tava, não sei se agora já tem isso, mas não tava no... Tem alqueires, tem hectares, mas não tem linha. Eu falei, o IBGE tem que se adaptar à realidade, não eles ao questionário do IBGE, né? E aí, assim, no fim, começou a andar e falou, nossa, aqui era o único lugar do município que tinha plantação de arroz dentro da terra indígena. Teve aldeia que vendeu 3 toneladas de abóbora para um comércio, acho que foi Luzinópolis. 3 toneladas de abóbora em uma aldeia, gente, é muita coisa. E aí é isso, né, assim, às vezes é um agente público que tem essa visão, né, que o indígena não planta, o indígena não faz isso, não faz aquilo. Aí já limita a pesquisa, né, mas ele foi andando e falou, nossa, né, enfim. Ele até chegou a falar uma hora, falou, mas índio só caça e coleta. Eu falei, isso aí faz tempo, isso aí era o homem das cavernas ainda, né, o indígena vive da roça, de subsistência, né. Então, como às vezes essa visão que a gente tem que limita, né, a gente conseguir enxergar essa realidade, né, que tá na frente. E a gente, assim, como agente público, vocês que talvez vão trabalhar, né, em algum órgão, alguma coisa assim que lida com a questão indígena, como é importante a gente tirar esse véu, né, porque a gente não enxerga a realidade e não consegue trabalhar de uma forma adequada com ela. E aí, enfim, né, assim, a gente depois não conseguiu acessar para saber, em termos do município, qual é, assim, a importância dessa agricultura indígena em termos do município, né. E aí tem uma questão que eu acompanhei bastante aqui, que é da questão do ICMS ecológico. Vocês já ouviram falar sobre isso? O ICMS é um imposto, né? Claro, vocês vão comprar arroz, feijão, qualquer coisa, vocês pagam uma parte que é um imposto que é esse ICMS, que é sobre circulação de mercadorias, né? Enfim, você paga aquele ICMS e vai para o Estado. Do que foi para o Estado, volta um pouquinho para o município. E aí o Tocantins foi bem precursor, assim, essa lei surgiu no Paraná, e o Tocantins em 2002 já criou uma lei de ICMS aqui no Estado. O que acontece? Ele pega uma parte desse recurso, desse imposto que volta para o município e dá o nome de ecológico, para motivar os municípios a fazerem políticas na área ambiental. Política de resíduos sólidos, controle de queimada, ter um conselho municipal de meio ambiente, tudo isso. O município que tem terra indígena tem um questionário específico, tem unidade de conservação, também o município recebe. E aí, aqui, gente, por exemplo, o município já chegou a ganhar 4 milhões, receber 4 milhões em um ano, em função da terra indígena. Então isso também quebra com esse argumento de que a terra indígena traz atraso para o município. E na verdade não, aqui existe uma política de incentivo, né? A terra indígena, além, né, de trazer os benefícios, assim, que vocês conhecem, de ter mais qualidade de ar, de ter uma água boa, ter um ribeirão grande bom pra gente banhar, porque a nascente é na terra indígena, né? Então tem essa questão ambiental, ainda tem recursos que a prefeitura recebe por manter, por fazer ações dentro da terra indígena, né? Então é um tipo de atuação dos órgãos públicos, né? Mas que às vezes, assim, eu acho que é importante porque rompe essa ideia, né, do atraso, né? Que o município não cresce porque não tem lavoura, né? Não tá produzindo soja, né? Então a terra indígena em vez de ter soja. Fora a riqueza cultural, né, gente? Assim, se vocês tiverem essa possibilidade de vivenciar, assim, é muito importante, assim. Eu tive filhos, né? Tipo, tem 2 meninos. E é isso, assim, a gente vem de uma outra lógica, né? Que é de criação das crianças, de pensar, né, como que funciona. Aí você vai para uma aldeia, é uma outra lógica, assim, como a gente cresce vendo isso, né? E cria as crianças de uma forma totalmente diferente, assim. Então, essa possibilidade de crescimento da gente de pensar que existem outras possibilidades de vivenciar aquilo, né? Que não só que a gente é acostumado a perceber. E eu acho que, de uma questão, assim, específica para a área do direito, eu não sei se tem uma possibilidade para frente, talvez, dessa questão de extensão, assim, para assessoria jurídica. Tem muita demanda, gente, jurídica, assim, por exemplo, de aposentadoria. O INSS, ele se baseia em vários critérios, né? Então, daí como é que acontece? O indígena agora foi negado no pedido, que eles são idosos, e aí não é casado no civil, eles não têm propriedade com o nome dos dois, eles não têm documentação que comprove isso, né? O que tem, assim, a gente encaminha um documento da FUNAI, quando realmente tiver mais de 50 anos junto, um documento da CESAI, dos órgãos que dão assistência, mas mesmo assim o INSS negou, porque não está dentro dos documentos que eles pedem, né? Então, como é que a gente trata a questão indígena?
trata esse respeito à diversidade cultural, mas ao mesmo tempo tem que estar enquadrado dentro das normativas, né, que é, né, de um cidadão da cidade, por exemplo. Então, assim, tem várias dificuldades, assim, que seria muito interessante se conseguisse, né, fazer uma ponte agora que tem um curso de direito aqui, para essa assessoria indígena. Porque, assim, a gente tem até alguns problemas, assim, com advogados aqui, o pessoal cobrar uns valores exorbitantes, é pessoa idosa, não sabe ler, entendeu? E aí os advogados já levam lá pro banco, já fazem empréstimo em nome da pessoa, aí os coitados aposentam, acham que vão pegar o dinheiro, eles aposentam devendo dinheiro, vão receber muito tempo depois. Então, assim, valores exorbitantes, a gente fez até, inclusive, denúncia já no Ministério Público, né? E aí você está trabalhando com uma população vulnerável, quando a aposentadoria é idosa, eles não leem português, eles não conhecem a lei, né? Então chega alguém e fala, eu vou te ajudar. E aí eles, né, dão, e aí a gente vê essa série de abusos, assim, eles querem ter acesso ao processo, os advogados às vezes não passam, claro que não é todos, né, mas assim, isso é de fato uma realidade, assim. O meu salário maternidade, que o salário maternidade são 4 meses de salário, né, como seria, é uma licença, né, ela fica 4 meses sem trabalhar, como quem trabalha em empresa, ou coisa assim. Então os advogados às vezes pegam metade do dinheiro, e aí é bem difícil, assim, aí fica assim como uma sugestão, né, para se trabalhar esse tipo de assessoria jurídica. A defensoria, que é um órgão que atende bastante eles, não pega questões contra o INSS, porque a defensoria aqui é estadual, o INSS é federal, né, então teria que ser a defensoria federal, e aí só tem Palmas, e como é que a pessoa chega lá? Então tem uma série de questões, né. Outra questão, eles casam muito cedo, então a gente acompanha também um caso que o rapaz tinha 14 anos, faleceu, já tinha filho, já era casado, e aí a gente não conseguia a pensão para criança, porque pela nossa lei teria que ter 16 anos para comprovação de união estável, né? Como que a gente consegue transpor, né? A Constituição fala desse respeito, mas a legislação anda no outro sentido. Como é que a gente consegue compatibilizar isso para garantir que eles tenham esses direitos, né? Então são questões assim que a gente, assim, trabalhando, a gente está toda hora lidando, né, com esse tipo de coisa, assim. E, eu acho que é isso, gente. Eu não sei se vocês têm coisas para perguntar, acho que seria mais interessante as perguntas de vocês, né? Vocês, também da demanda de vocês, da curiosidade de vocês.